Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, resolveremos 4 exercícios relacionados a vazões de esgoto. No primeiro, calcularemos as vazões de esgoto. No segundo e no terceiro, realizaremos o cálculo das cargas. E no quarto, calcularemos a população equivalente. O enunciado do exercício 1 diz o seguinte: obtenha a vazão média, a vazão máxima e a vazão mínima para os seguintes dados: população, 120 mil habitantes, consumo per capita, 150 litros por habitante por dia, coeficiente de retorno, 0,8, K1, 1,2, K2, 1,5, K3, 0,5. Taxa de infiltração, 0,2 litros por segundo por quilômetro, extensão da rede, 200 quilômetros, e desconsiderar a vazão industrial. Para iniciar a resolução do exercício, precisamos calcular a vazão média de esgoto doméstico. Ela pode ser obtida a partir desta equação, que leva em consideração o consumo per capita, o coeficiente de retorno e a população. Aplicando os dados presentes no enunciado, teremos que a vazão média de esgoto doméstico equivalerá a 166,67 litros por segundo. A vazão de infiltração é obtida a partir dessa equação, pela multiplicação da taxa de infiltração e o comprimento da rede. Aplicando os dados na equação, temos que a vazão de infiltração equivale a 40 litros por segundo. Como não há vazão industrial, esse valor não será considerado no cálculo da vazão máxima, da vazão média e da vazão mínima. A vazão máxima pode ser obtida através dessa equação, sendo que a vazão de esgoto doméstico é quantificada a partir da aplicação do coeficiente K1 e K2 na vazão média de esgoto doméstico, mais a vazão de infiltração, mais a vazão industrial. Aplicando esses dados na equação, temos que a vazão máxima será de 340 litros por segundo. A vazão média de esgoto pode ser obtida a partir dessa equação, somando-se a vazão média de esgoto doméstico, mais a vazão de infiltração, mais a vazão industrial. Aplicando os dados na equação, temos que a vazão média de esgoto será equivalente a 206,67 litros por segundo. E, por fim, a vazão mínima de esgoto pode ser obtida a partir dessa equação, aplicando-se o coeficiente K3 na vazão média de esgoto doméstico, mais a vazão de infiltração, mais a vazão industrial. Aplicando-se os dados na equação, temos que o valor da vazão mínima de esgoto equivale a 123,33 litros por segundo. O enunciado do exercício 2 diz o seguinte: calcule as cargas de DBO e NPK para exercício 1. Dados: DBO 300 mg por litro, NPK 40 mg por litro. Primeiro, vamos calcular a carga de DBO. A carga pode ser obtida através dessa equação, em que se multiplica a concentração vezes a vazão média. Para encontrar a carga de DBO, é necessário converter a concentração de miligramas por litro para quilogramas por litro. Observe o fator de conversão na equação, 1 sobre 1 milhão. Ainda é necessário converter a vazão de litros por segundo para litros por dia. Observe na equação o fator de conversão após a vazão média. Realizando as conversões, obtém-se que a carga de DBO nesse exercício equivale a aproximadamente 5.356,90 kg de DBO por dia. O cálculo da carga de NPK será feito conforme o cálculo da carga de DBO, a partir desta equação, a multiplicação da concentração pela vazão média. É necessário converter também o valor da concentração de miligramas por litro para quilogramas por litro e também o valor da vazão de litros por segundo para litros por dia. Observe os dois fatores de conversão após os respectivos valores. Realizando essas conversões, constata-se que a carga de NPK equivale a 714,25 kg de NPK por dia. O enunciado do terceiro exercício diz o seguinte: calcule a carga de DBO para a seguinte situação. Dados: população 120 mil habitantes, contribuição unitária de DBO
54 gramas de DBO por habitante por dia. Para encontrar essa carga de DBO, vamos aplicar esta equação, em que a carga é igual à população vezes a concentração unitária. Para obter a carga de DBO, é necessário converter o valor da concentração unitária, que está em gramas por habitante, para quilogramas por habitante. Note o fator de conversão após o respectivo valor. Realizando a conversão e aplicando os dados na equação, tem-se que a carga de DBO equivale a 6.480 kg de DBO por dia. O enunciado do quarto exercício diz o seguinte: calcule a população equivalente para a situação a seguir. Dados: indústria que produz 1.200 kg de DBO por dia, contribuição unitária de DBO, 54 gramas de DBO por habitante por dia. Para resolver esse exercício, iremos aplicar essa equação, em que população equivalente é igual à divisão da produção de DBO pela contribuição unitária de DBO. Para obter a população equivalente nesse exercício, há necessidade de converter a contribuição unitária, que está em gramas por habitante, para quilogramas por habitante. Note o fator de conversão abaixo do valor da contribuição unitária. Realizando a conversão e aplicando os dados na equação, temos que o valor de população equivalente é igual a 22.222 habitantes. Isso quer dizer que uma indústria que produz 1.200 kg de DBO por dia equivale a uma cidade que contém 22.222 habitantes, em que cada habitante produz 54 gramas de DBO por dia. Em relação a exercício sobre vazão de esgoto, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!